E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Eu e meu microfonezinho aqui. E aí, vamos lá continuar? Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o seu discípulo amado. Então vamos começar. O capítulo 3 ele vai começar com a história do Nicodemos. Nicodemos ele era um fariseu, ele era o líder do Sinédrio. Então fariseu significa separado. Então era um grupo de pessoas que se separavam, né? Se isolavam porque eles queriam se separar do pecado. Então eles passavam a sua vida estudando as escrituras, porque naquela época já existia o Antigo Testamento. Então eles eram feras, os feras da lei. Eles entendiam tudo. E ele começou a ouvir falar desse Jesus e disse, não, só quem tem Deus é quem consegue fazer uma obra que ele fez. E aí ele decide se encontrar com Jesus, só que ele vai à noite. Ele vai à noite, a gente vai ver no texto que ele vai à noite, porque ele foi escondido. Ele não queria que as pessoas vissem, porque seria um escândalo para os fariseus, porque eles eram contra o que Jesus estava pregando. A gente viu que Jesus ele veio para o povo dele, mas o povo dele não o recebeu, não o reconheceu como Cristo. No capítulo 13 começa assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Tem um cachorro latindo aqui, peraí. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, por que Jesus falou sobre isso? Né? Ele não tinha feito nenhuma pergunta, ele só falou, Rabi, eu sei que o Senhor vem de Deus, mestre. E aí Jesus já sondando o coração de Nicodemos, porque Jesus ele era Deus também. E aí ele sondando, ele usa uma figura de linguagem já para dar uma resposta do que o Nicodemos estava já especulando. E aí ele falou, tem que nascer de novo, senão você não vai ver o reino de Deus. E aí Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E aí ele rebate Jesus com outra figura de linguagem. Então algumas pessoas acham que ele realmente acreditou que aquilo ali estava sendo falado no sentido real, mas alguns estudos mostram que ele quis dizer o seguinte, como é que eu vou voltar do início, né? Como é que eu vou abandonar todo o meu conhecimento, todo o meu estudo, todo esse tempo que eu levei para estudar as leis? Então, como é que eu vou abandonar isso e começar tudo de novo? Então, essa era a preocupação de Nicodemos, só que ele falou como figura de linguagem, assim como Jesus. E aí Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então aqui Jesus está falando o seguinte, para a gente obter a salvação, a vida eterna, que era o que Nicodemos estava querendo achar a resposta. Então ele disse, você precisa nascer de novo. O que é isso? Nascer da água e do Espírito. Quando você vê a palavra água na Bíblia, significa palavra. E o Espírito aqui é o Espírito Santo. Então ele está dizendo que você não nasce, você não obtém salvação por mérito seu. Você obtém salvação apenas por crer. Apenas por crer. Então não tem, por exemplo, ele usa aqui o exemplo de um nascimento de novo. Você, quando era bebê, você fez o que para você nascer? O que foi que você fez? Qual foi o seu mérito para você se desenvolver no ventre da sua mãe e para você nascer? Nada. Quem fez tudo foi a mãe que se alimentou, que nutriu e que na hora do parto ela sofrer as dores, sangrar e a partir daí você nasce. Então você não faz esforço. Da mesma forma a salvação. Jesus que fez o sacrifício. Jesus que sangrou. Jesus que nos alimenta com a palavra. Jesus que nos nutre. Entende? Então não é mérito nosso. É só mérito de Jesus. E aí é o que ele está tentando explicar para Nicodemos. Você precisa nascer da água e do Espírito. E Nicodemos ficou sem entender porque Nicodemos ainda não tinha o Espírito Santo de Deus habitando nele. Então não adianta a gente
conhecer a Bíblia, conhecer a história, ter o conhecimento, se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a partir do momento que a gente crê em Jesus como Deus, né, pelo sacrifício dele nós somos salvos, não por obras nem por merecimentos, mas pela graça dele. Então quando isso acontece, nós temos um novo DNA, a gente nasce de novo e nós temos agora a forma de pensar como Jesus, a forma de ver como Jesus, a forma de viver, né, baseado nas Escrituras. Não somos daqui, não somos desse mundo. Né? Ele fala que o mundo não reconheceu porque eu não sou do mundo. Então a gente é a mesma coisa. Só que aí Nicodemos, ele estava sendo ali gerado por Jesus, né? Jesus estava falando para ele, não, Nicodemos, você não precisa de fazer nada, você não precisa de fazer esforço. Eu preciso me entregar, morrer na cruz e você vai ser gerado, você vai ser filho de Deus. E mais na frente a gente vê que Nicodemos, ele se converteu a Jesus. E aí a gente está no versículo 9. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Tá vendo? Ele não entende, porque ele não tem o Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo guia para onde a gente quer, a gente é guiado pelo Espírito, mas não pela nossa vontade. A gente, quando tem o Espírito Santo, a gente é guiado por ele, e não pelos nossos desejos e nossos achismos. E aí, Jesus responde, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Eles não tinham o Espírito Santo, eles não entendiam, então eles não davam testemunho. Mas Jesus e seus discípulos, eles estavam dando testemunho de Deus, do que eles sentem, do que eles viam. Jesus via o Pai, ouvia o Pai e fazia o que o Pai fazia. E os discípulos viam Jesus e imitavam Jesus. Então a gente tem que ver, a gente tem que viver com Jesus, a gente tem que aprender sobre Jesus para a gente dar testemunho. E a gente só consegue isso com o Espírito Santo em nós, porque por nós mesmos nós não conseguimos. E aí, o versículo 12. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Então, não tem como a gente compreender o reino de Deus sem ter o Espírito de Jesus. Não tem como. Não tem como a gente entender as coisas do alto se a gente não tem o Espírito para nos revelar, o Espírito da revelação, o Espírito da verdade. Só a partir dele é que nós conseguimos ver e entender o mundo espiritual. 13. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então, Jesus está dizendo, eu desci do céu, eu sei do que eu estou falando do que eu vi, eu vim de lá, então eu tenho propriedade para falar de lá. Quando ele fala o Filho do Homem, ele se refere a ele. 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essa passagem que ele citou aqui de Moisés, Nicodemos ele sabia porque estava escrito no Antigo Testamento, né? Ele estudava isso. Então o pessoal, quando estava lá no Egito, que se rebelou contra o Senhor e começou a adorar outros deuses, Deus mandou serpentes como um castigo, né? Como uma recompensa, e essas serpentes começaram a morder as pessoas e elas morriam envenenadas. E aí Moisés, vendo aquilo, ele se compadeceu e foi orar a Deus, clamar por misericórdia para que Deus perdoasse eles e não deixasse eles morrerem. Perdoa, Senhor, eles mais uma vez. E aí Deus orienta Moisés a fazer uma vara com uma serpente, e aí quando ele mostrava essa serpente, que ela era levantada, as pessoas precisavam olhar para a serpente e elas eram curadas imediatamente do veneno da serpente. A serpente aí significa pecado, os pecados. Então eles olhavam para a cruz, para a serpente e eram perdoados. E aí Jesus fala, eu serei levantado. Aquela serpente já era uma menção de Jesus. Se você não sabe, o Antigo Testamento é importante a gente ler, porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E aí Jesus disse, daquela mesma forma, eu preciso ser levantado, erguido, como ele foi numa cruz do Calvário, para que as pessoas, quando olhem para ele, elas sejam curadas e tenham a vida eterna. Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí ele já vai falar, né? O que vai ser esse sacrifício? Ele falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, por que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu
O amor é isso, o amor é entrega. Amor não é sentimento, amor é uma entrega, é uma decisão. Não é olhar para si, mas é se doar para o próximo. E é isso que Jesus vem nos ensinar. E aí ele fala, Jesus não veio para condenar. Por quê? Porque todo mundo já estava condenado. Ele ia condenar mais quem? Todo mundo estava debaixo de pecado, todos pecaram, destituídos da graça, eles ficaram. Eu expliquei aqui que o pecado, ele rompeu o relacionamento entre Deus e o homem. Então, nós éramos inimigos de Deus. Todos nós estávamos já sentenciados à morte eterna, porque é isso que o pecado faz. Só que Jesus disse, eu não vim condenar, já está todo mundo condenado, eu vim para salvar. Então, todo aquele que crê em mim, viverá, não terá morte eterna, será perdoado. Aí 19, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quantas pessoas não querem abrir mão dos seus desejos, dos seus interesses, para servir a Jesus? Amam mais o seu bem-estar, o seu conforto, a sua vida maravilhosa. Não quer servir a Jesus porque não quer abrir mão dos prazeres passageiros que esse mundo nos oferece. Tudo passageiro, porque o único que nos dá alegria, recompensa eterna, a verdadeira alegria é Jesus. Então é uma ilusão a gente achar que a gente tem o melhor aqui nesse mundo. É Jesus que tem o melhor, a melhor vida, a melhor alegria, o melhor tudo para nós. 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que suas obras não sejam reprovadas. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente entende que a gente precisa de Deus, mais a gente se enxerga como pecador, mais a gente enxerga as nossas falhas. Então, se você está se aproximando de Deus e não está tendo esse sentimento, tem alguma coisa errada. Não é para você viver em culpa, em condenação, não. Mas a luz, ela vem revelar tudo aquilo que está oculto, todo o pecado oculto, para que a gente possa ser liberto. Você sabe que a psicologia fala que se a gente não tem a consciência daquele erro, a gente jamais vai mudar. Porque para a gente ter uma mudança, a gente precisa ter consciência daquilo. Então, é isso que Jesus já falava há muito tempo. É preciso que a luz ilumine e revelar tudo aquilo que a gente precisa mudar, tudo aquilo que a gente precisa deixar, tudo aquilo que a gente precisa pedir perdão. Porque pecado não confessado, ele não é perdoado. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados para que eles sejam perdoados. Então, que possamos pedir a luz de Jesus, ao Espírito Santo, que nos revele todos os pecados que a gente não esteja percebendo. Então, que eles nos traga discernimento e que a gente possa pedir perdão por todos eles para sermos perdoados. 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, nós precisamos se aproximar de Deus, para que a gente possa dar testemunho de Jesus. 22. Depois disso, João Batista foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso, então João continuava batizando e Jesus continuava batizando. E aí, alguns discípulos de João chegaram até ele e falaram assim: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Então João respondeu, João Batista: Ninguém pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então ele vai continuar fazendo o papel dele. Enquanto ele estiver na terra, ele vai fazer o que Deus chamou ele para fazer, que foi preparar o caminho. Aí 29 ele fala assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, ele se considera aqui como amigo do noivo. Ele era amigo de Jesus. E Jesus é considerado noivo e a igreja é considerada noiva. Então ele fala assim: o amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Tá vendo? Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão de Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então aqui nós aprendemos que nós somos os amigos do noivo. Naquela época, por que ele falou isso? Porque os judeus eles tinham uma tradição de quando
um homem e uma mulher eles estavam para se casar, o noivo escolhia o melhor amigo dele para ele ficar com a noiva. Ele cuidava da noiva, ele virava amigo da noiva. Então ele via as necessidades da noiva, discipulava a noiva, conversava com a noiva. Até o dia do casamento, os noivos eles não tinham esse contato. O contato entre eles era feito com o amigo do noivo, que ficava indo e voltando, levando e trazendo as mensagens. E isso é o nosso papel hoje. Nós somos amigos do noivo. Quem é o noivo? Cristo. E nós temos o papel de quê? De cuidar da noiva. E quem é a noiva? A igreja. Então nós temos que cuidar um dos outros, mostrar Jesus uns aos outros, revelar Jesus uns aos outros, até que o noivo venha buscar a sua igreja. Que Jesus disse que ele vai voltar para buscar a noiva dele. Então nós precisamos preparar a noiva. E aí ele fala que Deus ele entregou todos os poderes na mão de Jesus, todos. Então, por isso que nós precisamos crer em Jesus. Não é crer em Deus só, nós precisamos crer em Jesus, porque é através dele que vem a salvação. Quem crê em Jesus, crê em Deus. Quem crê em Jesus terá a vida eterna. E crer, gente, eu queria aqui chamar a atenção que crer é diferente de acreditar. Acreditar, até o diabo acredita. Então, acreditar é diferente. Por exemplo, você precisa... O seu apartamento está pegando fogo, um exemplo, e você precisa descer numa janela com uma corda. Tem um homem muito forte para segurar essa corda e você acredita que ele consegue segurar a corda para fazer você descer em segurança. Mas também existe o seu pai ali e que ele também consegue, né, ajudar ali a segurar a corda, mas ele é um pouco mais fraco, mas ele é o seu pai. Em quem você vai confiar que ele segure a corda para você descer? Eu confiaria no meu pai. Porque eu creio, eu acredito, eu confio que o meu pai jamais aconteça o que acontecer. Ele vai me soltar. Ele vai me deixar cair. Mas a outra pessoa, sei lá, tá lá segurando, vai que aí o pé dele queima. Ele solta a corda porque ele não é o meu pai. Então eu acredito que ele consegue, mas eu não confio que ele vai fazer. Como eu confiaria se fosse o meu pai. Meu pai podia dar fogo na canela, ele não ia soltar aquela corda, porque eu sou a filha dele. Entendeu a diferença entre crer e acreditar? Então esse crer aqui é confiar, não é acreditar, é confiar. Então quando nós confiamos em Jesus, nós confiamos, nós cremos confiando, então nós vivemos de acordo com o que ele quer. A gente obedece sem questionar, porque nós confiamos, nós cremos em Jesus, no amor dele, no poder dele, na soberania dele. Tá bom? Então, esse foi o nosso estudo do capítulo 3. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curte, compartilha, comenta aqui, deixa suas dúvidas, seus comentários, seu ponto de vista. Todos os seus comentários aqui nos edificam muito. Se você tem algum pedido de oração, coloca aqui também, que a gente vai estar orando por vocês, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.